Que a maravilhosa graça do Senhor esteja com você, com a sua casa e sua família. É muito bom estar aqui no programa Profetizando Vida para compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor. Essa palavra que transforma a nossa vida, muda a realidade de quem nós somos, muda completamente o nosso coração. E eu quero convidar você a nesse dia abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, para fazermos a leitura de alguns versículos aqui desse Evangelho. Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 3, versículo 3 diz: E Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E o versículo de número 18 diz: Portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra de Deus sempre é semeada e existe clara suficiência na palavra, porque até mesmo no solo mais arredio, a palavra de Deus é capaz de frutificar de forma extraordinária. Mas perceba que a palavra de Deus ela encontra dificuldades à medida que ela é lançada nos corações que ela encontra pelo caminho. O semeador sai semeando a semente, Jesus ele sai pregando a palavra, e é verdade que a palavra encontra em alguns corações resistência àquilo que está sendo falado da parte do Filho de Deus. A primeira resistência encontrada por Jesus, de acordo com o que nos é descrito aqui no Evangelho, é a semente que cai à beira do caminho. E Jesus diz que esta semente é como aquela pessoa que ouve a palavra e não a entende. E o texto diz que o maligno vem e rouba então a palavra. Essa negligência no entendimento da Escritura, ela pode se dar exatamente ao descaso que a pessoa faz em não tentar perceber e compreender o que de fato vem a significar os ensinamentos da palavra de Deus. Existe um grande pregador chamado D.A. Carson, e esse homem nos ensina que existem dois tipos de dúvidas que podem ser encontrados no coração das pessoas. O primeiro tipo de dúvida é aquela dúvida que nós chamamos da dúvida legítima, que é como a dúvida de Tomé, descrito para nós no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Tomé tinha uma dúvida legítima. Por quê? Ele desejava crer, desejava compreender o fato a respeito da ressurreição do Senhor, mas ele precisava de provas. Ele precisava tocar nas suas mãos, tocar no seu lado, para que de fato ele pudesse chegar à conclusão que aquele fato que havia sido proclamado a ele pelos discípulos era de fato verdadeiro, não era uma alucinação ou uma compulsão coletiva, uma histeria que havia alcançado o coração de todos os apóstolos. Mas existe uma outra dúvida, que é uma dúvida ilegítima. E como funcionaria a dúvida ilegítima? A dúvida ilegítima funciona da seguinte forma: é aquela pessoa que ela não deseja de fato conhecer o que a Bíblia realmente ensina. Ela simplesmente lê o que está na Escritura e a falta de entendimento a ela, por não dar-se a conhecer e a entender aquilo que de fato a palavra diz, faz com que ela venha desacreditar, venha descredibilizar a palavra e continuar vivendo dissolutamente, andando nos seus próprios caminhos, nos seus próprios pensamentos. Algumas pessoas tentam encontrar contradições na Bíblia, tentam encontrar passagens que parecem aparentemente dizer, ou dizer algo contrário daquilo que está num outro texto, mas quando você aprofunda-se no estudo da palavra, você logo percebe que existe uma coerência clara e límpida na Bíblia, como um rio de águas cristalinas. O texto diz que algumas pessoas negligenciavam a mensagem de Jesus. Mas se existe pessoas negligenciando a mensagem, o texto bíblico diz que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele não faz isso. Enquanto muitas pessoas não dão credibilidade à palavra de Deus, Satanás, ele rouba a palavra. E perceba, Jesus não diz que Satanás, ele se faz beneficiar da palavra, mas diz que ele a considera tão importante e considera tão preciosa que ele furta a palavra do coração dessas pessoas. Ninguém furta aquilo que não tem valor.
Ninguém furta uma coisa que não merece prestígio, que não se tem credibilidade, que não se dá valor a isso. Alguém só furta algo que é de fato importante. E diferente das pessoas que negligenciam a mensagem, Satanás não a negligencia. Ele sabe o seu valor, sabe o quanto ela custa, sabe o poder que está por trás dela e sabe exatamente o que ela pode provocar na vida e no coração de um ser humano. Mas quando esse ser humano, ou quando essa pessoa negligencia esse poder, esse tesouro contido nas palavras do Filho de Deus, Satanás logo vem e ele rouba a semente, porque ele sabe o que essa semente é capaz de produzir no coração. Sabe, nesse dia, como o escritor aos Hebreus nos declara, se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não se deixe vencer pelas dúvidas, não se deixe vencer pela indiferença. Não dê esse valor irrisório à palavra de Deus, não dê valor à palavra, ame a palavra. Como Provérbios 4 declara, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido, não a deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no seu coração, porque são vida para aqueles que a acham, ela é saúde para o seu corpo. A palavra de Deus pode transformar a sua vida e existe tanto poder e tanta graça nessa palavra, que existe alguém agora mesmo desejoso de roubá-la do seu coração. Satanás está desejoso de que você não receba essa palavra, de que você não abra o seu coração, de que você não permita que as palavras do Filho de Deus penetrem nos seus ouvidos, no seu coração, provocando, trazendo a você fé, a fim de que você possa caminhar em novidade de vida e em transformação que a palavra de Deus pode causar em você. Sabe, livre-se nesse dia de todos os obstáculos. Se você tem dúvidas, questionamentos, intrigas, desavenças, alguns conflitos a respeito da palavra de Deus, nós estamos aqui para servi-lo. Existe um telefone agora mesmo aparecendo na sua tela e você pode ligar e esclarecer as suas dúvidas, apresentar os seus problemas, até mesmo talvez um sofrimento que faz com que você esteja agora, nesse momento, desacreditando da bondade do teu Criador. Mas não deixe nesse dia Satanás levar de você o maravilhoso tesouro escondido atrás dessa santa palavra, a palavra de Deus. O semeador, ele sai a semear e ele semeia a palavra, a palavra. Quando o Senhor, ele quis nos deixar algo para que pudéssemos o conhecer e para que pudéssemos conhecer o seu caráter, ele colocou o seu Espírito habitando dentro de cada um de nós, daqueles que creem no seu Filho e entregam a ele a sua vida. Mas ele também nos deixou a sua palavra inspirada, sua palavra viva, sua palavra inerrante, sua palavra infalível, a qual todos nós podemos nela conhecer mais a respeito da realidade de quem é o nosso Deus. Que nesse dia a palavra seja para você lâmpada para os seus pés e ela seja luz para os seus caminhos. Que assim como essa palavra transformou radicalmente a minha vida, ela também possa transformar radicalmente o seu coração. Que o Senhor te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro no Profetizando a Vida.